Oi gente, hoje eu tô aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim aqui para analisar junto com vocês a edição 16 de Turma da Mônica Jovem dessa terceira série, intitulada de Alento, que finaliza o arco de 4 partes Ascensão do Limiar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom gente, eu tentei começar esse vídeo falando da edição como se fosse um resumo, mas não tem como eu falar assim, já que é uma análise. Então eu separei alguns tópicos aqui para ir comentando cada núcleo de maneira separada. Porque esse arco, né, essa parte final, foi bem corrida e teve diversos arcos. A história basicamente começa com a Magali lutando contra o Chaveco juntamente do Ângelo, né? E é bem legal, essa cena pra mim foi, nossa, uma das mais tops, porque eu como Magali fã, apesar dessa luta não ter sido gigantesca, eu gostei dela, sabe? A gente conseguiu ver o poder da Magali, ver essa nova origem que deram pra ela, né? Sobre a parte bruxa, porque pra muitos que não sabem, eles estão mudando o que foi escrito na Super Saga, né? Porque já que a Super Saga tem 99% de certeza de que não vai voltar, eles estão mudando isso pra conseguir usar a Magali bruxa sem dar problema com o fandom do Emerson, né? Também tem o resgate das meninas, né? No mundo do reflexo distorcido, mundo dos espelhos, pra tia Nena. E eu gostei muito dessa parte, apesar de, pelo teaser, eu achar que seria cada uma das 3 meninas enfrentando a sua contraparte do mal, sabe? Aquela cena clássica de desenho e série onde o protagonista tem que lutar contra si mesmo, confrontar os seus erros e etc. Mas não, foi só a Mônica lutando contra a sombra dela, sabe? A cena foi legal, sim, só que eu achei que faltou um pouco de destaque pra Magali e a Milena nessa parte, sabe? Eu entendo que foi pra fechar um arco da Mônica, aquele arco lá que ela tinha medo por não aguentar, por não poder controlar as coisas, né? Como foi mostrado na edição dos Mortos, a edição passada. Só que, por causa também dessa falta de página, né, do arco ser de 4 partes, tiveram que correr com isso. Coisa que eu não curti muito. Agora a gente vai falar sobre o núcleo do Colégio do Limoeiro, né? Esse núcleo foi o que mais teve destaque e eu acho que é o que menos merecia, sabe? Eu acho que o núcleo do Limoeiro da escola era mais para mostrar o impacto que a ruptura do mundo vivo com o mundo pós-vivo teve, sabe? Então, eu acho que esse monte de cena que a gente teve foi top, mas para a história principal, que a gente precisava de mais um enfoque, a gente não teve isso. O Cebola e o seu Antenor também tiveram uma importância legal na saga, só que sem ser forçada. Porque, ultimamente, ao menos pra mim, o Cebola tava tendo muito destaque na terceira série, e era um destaque meio que forçado, sabe? O Cebola sempre teve destaque em tudo, ele e a Mônica, e eu queria que nessa terceira série isso ficasse um pouco mais balanceado, sabe? Que incluíssem mais o Cascão, a Milena, a Magali principalmente, e isso tá acontecendo. Eles tiveram uma função de encontrar o Grimório dos Culinários, né? Que a Vivi tinha deixado em um lugar lá, para ajudar a liberar a morte, na verdade. E eles conseguiam fazer isso porque eles já tinham tido experiência de quase morte. Então eu curti isso, sabe? Essa importância que deram para os personagens, mas sem ter uma forçação. Voltando para o mundo pós-vivo, né? A Magali e o Ângelo perderam a luta e aí eles foram lá até a Viviane. E nesse momento a Ramona tava do lado dela, sabe? Ela tava totalmente afetada e a Ramona do lado dela. Só que o interessante é que a gente não vê o rosto da Ramona. Então dá aquela vibe de que aquela não era a Ramona em si, sabe? Que aquela era uma casca vazia, era só uma tentativa frustrada da Vivi conseguir a filha de volta, sabe? A filha tava lá só em corpo, mas a alma, a essência dela não tava. E eu curti muito, sabe, essa parte. Foi uma parte, assim, de refletir. Eita, tô trovejando aqui. Mas, se a gente analisar bem, a esse ponto da história, a Viviane já tava conformada, sabe? De que ela não tinha conseguido. No começo, ela tinha conversado com as Nornes e elas falaram pra Viviane que não tinha como ela mudar o curso da vida. E foi isso que aconteceu. Aí a Mônica consegue vencer a sua contraparte do mal, né? E a tia Nena retorna. Nesse ponto tiveram muitas dúvidas sobre isso, mas eu vou responder assim de uma maneira fácil, sabe? Porque a tia Nena ordena para os seus poderes voltarem para ela e eles simplesmente voltam. E eu acho isso justo, porque a Viviane não conseguiu. Eu acho que ela não conseguiu tirar toda a magia da tia Nena, porque a magia faz parte do que a tia Nena é, sabe? Ela é uma bruxa. Então, de qualquer forma, ela conseguiria usar a magia. Ela só não estava conseguindo usar porque ela estava presa naquele lugar, sabe? Naquela dimensão. Então,
acho que no momento que ela saiu, ela conseguiu recuperar parte desses poderes. E também, claro, né, que ela conseguiu recuperar o poder porque a Viviane já facilitou. Porque eu acho que assim, vamos analisar bem, galera. Ela tava com o poder da Tia Nena, do Grimório do Mundo Pós-Vivo, o poder dela, que em si já é forte, o Grimório dos Culinários e o poder da morte. Nesse momento da história, ela estava praticamente imbatível. Então, julgo eu que a Tia Nena conseguiu recuperar os poderes com tanta facilidade também, porque a Viviane entregou os pontos. O seu Antenor e o Cebola conseguem recuperar o Grimório, né, dos cozinheiros, e aí eles abrem. Nesse momento, a Morte volta lá pro castelo dela e recupera os poderes dela. E aí ela fala pra Viviane que era isso que ela tava tentando mostrar pra bruxa, que não tinha como a filha dela voltar, infelizmente. E aí, nesse momento, tudo volta à sua normalidade. Simples assim, sabe? Os espíritos vão voltando, os desmortos também. E todo aquele plot que teve na edição passada Desmortos, da Carmen e o professor Rubens virarem zumbis desmortos, né? Infelizmente, não serviu de nada, sabe? Eles estavam no controle de si mesmos. E como eles estavam vivos, eles voltaram ao normal quando tudo acabou, sabe? A ruptura. Eu achei isso legal por um ponto, mas também uma decisão bem, como eu posso dizer, rasa da parte do roteiro, porque deu aquele negócio de tudo se resolveu rápido, fácil demais. Eu acho que poderiam ter desenvolvido mais essa parte, deixado eles no laboratório dos Franjas, sabe? Desenvolvido no Money Shot, mas eu entendo que o próximo arco não teria nada a ver com isso e seria difícil mesclar ficção com as tretas do coração que seriam abordadas na saga seguinte. Agora, o Rian do futuro tá regravando o áudio, porque eu percebi que começou a chover muito alto enquanto eu gravava. Gente, é uma delícia ser youtuber na atualidade. Mas vamos continuar, porque... Ok. A gente teve também o arco do Chaveco sendo finalizado, né? O Chaveco foi uma presença muito importante nessa saga e eu adorei a forma em que ele foi trabalhado. Porque ele não foi mostrado como ele sempre aparecia na revista, que era pedindo atenção, pedindo pra ser um personagem de destaque, choramingando porque ele era o secundário. Não, finalmente o Chaveco tinha e teve uma história própria, que foi o luto pela Ramona, e foi legal demais ver ele fazendo de tudo pra ter ela de volta. Só que, como eu disse, o ponto ruim ele foi muito rushado por causa das 4 partes da saga. Se fosse um arco de 6 partes, daria pra gente ver muito mais do Chaveco de Ceifeira, muito mais dessa dor dele aprofundada. E praticamente a conclusão dele foi ele fazendo terapia, né? O que é o mais aconselhável para ele e principalmente a Viviane. Na verdade, para todos nós, inclusive. E foi bem legal, porque a Milena e a mãe dele aconselham a mãe do Chaveco e ele. E é muito fofinha essa cena, sabe? Esse apoio que a turma tá dando uns pros outros e também esse fechamento de ciclo, porque na primeira parte a gente viu a Milena preocupada com o Chaveco e agora ela tá ajudando ele a se reerguer. E por falar em Viviane, depois da derrota, né, a bruxa voltou pro bairro do Limoeiro, onde ela encontrou o Acácio, seu ex-marido. Eles viram a bonequinha favorita da Ramona, foi uma cena muito fofa. Pra ser sincero, a cena que mais me emocionou foi quando a Morte retorna, e aí ela percebe que deu tudo certo. Ela até fala, eu fiz o que pude, sei lá. Eu acho que ela fala tipo isso. E essa parte me marcou demais, tanto que eu nem tô lembrado, né? Mas quase chorei nessa parte, eu fiquei muito emocionado. A gente tem finalmente a fase do alento, né? Porque no final da edição, no Fala Maurício, eles dizem que ao passar da saga foi mostrado cada uma das fases do luto que a Viviane passou. A barganha, raiva, fúria, e a última que é o alento, a aceitação. Mas apesar dela ter se arrependido, isso não apaga tudo que ela fez, porque ela bagunça misturando o mundo vivo com o mundo pós-vivo. E é claro, teria punição. Já tinha sido citado no começo da saga e não foi esquecido. A Morte vem, né, enquanto ela tá admirando lá, refletindo no túmulo da Ramona, vem levar ela para o castigo que ela iria receber. No final da edição não fica explícito, a gente não sabe qual seria esse castigo, mas a julgar pela terceira série, eu tenho certeza de que isso vai ser mostrado futuramente. Seja algum arco, algum monishot, mas eu tenho certeza que vai ser mostrado qual foi esse castigo que ela levou. E cara, eu acho isso muito poético, porque
mesmo que ela tenha se arrependido, todo esse sofrimento ainda vai continuar, sabe? Seja nesse castigo, seja no que ela vai passar. Pra mim, a Viviane não foi uma vilã nesse arco. Apesar de tudo que ela fez, ela não teve um embate direto com a turma. Eu pensei que ela iria culpar a turma pelo que eles fizeram com a filha dela, mas não. Em momento algum, ela teve esse embate, ela nunca confrontou eles sobre isso. E agora, para minhas resoluções finais, né? Bom, primeiramente eu tenho que elogiar, é claro, o traço da Roberta Pares, que ela serviu demais nessas histórias. Ela desenhou o arco completo de Ascensão do Limiar. Ela desenha em Turma da Mônica Jovem desde o finalzinho da primeira série. E o traço dela é perfeito. Ele deixa a turma com aquela proposta que eles queriam mesmo passar no começo da revista, que é o estilo mangá. Tanto o traço dela quanto o Lino, até o do Jairo, melhorou demais. Eu curti muito e foi um dos pontos altos dessa saga. E também não tem como deixar de falar do Lederle Mendonça, que foi um roteirista maravilhoso. Nas Unishots, eu admito que eu tinha uma relação de amor e ódio com ele, mas nessa saga ele me conquistou. Saga essa que é uma das melhores da revista inteira e com certeza a melhor da terceira série. É uma saga que tem ação, é uma saga que tem tristeza, é uma saga que tem comédia, tem diversos núcleos, ela expande o universo de Turma da Mônica Jovem de uma maneira, caras, que não tem o que dizer. Ela mostra a Magali que, apesar de não ser a protagonista como a gente esperava, como uma figura forte, não como aquela garota coitadinha que estava aparecendo nas últimas histórias. E pra mim isso é impagável. Eu curti muito a saga, sabe? Apesar dela ter sido corrida, eu acho sim que ela devia ter sido de 6 partes. Dizem que foi por opção dele ela não ter durado esse tanto. Mas eu entendo ele, eu acho que ele ficou com medo das reclamações do fandom e quis fazer um arco mais rápido. Só que tinha muito conteúdo, né, gente? Então era um arco que necessitava 6 partes. Eu acho também que eu não me decepcionei tanto com esse final, porque eu admito, eu já tava com um pouco de pé atrás com o Lederle nas histórias curtas. Muitas histórias curtas dele foram boas, só que a finalização dava um pouco errado. Eu posso citar A Porta, Raridade e A Hora do Ângelo, que foram histórias que, assim, no começo estavam boas, só que o final foi bem raso, corrido, ou meio sem aprofundamento. E isso aconteceu um pouco em Alento, só que em Alento, como toda a história foi perfeita e o final, apesar de ser corrido, também foi bom, eu curti, porque eu tinha medo dele ressuscitar a Ramona, ou fazer algo bem sem pé nem cabeça. Mas não, apesar dos pesares, foi sim uma saga que finalizou bem. Óbvio que dava pra gente ter tido muito mais embate, muito mais diálogo do Chaveco com a Magali, dele dizendo sobre esse luto e aprofundamento. Mas infelizmente não se pode ter tudo. Agora, a nota que eu vou dar pra esse arco. Pra essa edição, na verdade, em si. A análise do arco vai vir mais futuramente. Essa foi uma edição boa, eu gostei, eu comecei ela muito hypado. Admito que ela não foi tudo que eu esperava, mas ela também não foi um Battle Royale da vida. Então a nota que eu vou dar é 8, sabe? É uma edição boa, não é tão perfeita, mas ela cumpre o seu papel, ela finaliza o arco bem e é legal. Bom, galera, o vídeo foi isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo o meu máximo para produzir conteúdo de TMJ aqui. Eu espero que vocês entendam, às vezes, a minha demora, que eu tô fazendo faculdade, eu trabalho, fica meio corrido às vezes. E se vocês puderem me ajudar dando um like, comentando, divulgando nas redes sociais de vocês, se inscrevendo. Não esqueçam de ativar o sininho também, porque toda vez que eu postar um shorts, um vídeo completo, vocês vão ser notificados. Bom, foi isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo.